Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 10 benefícios importantes da oração. Mas antes, não esqueça de deixar seu joinha, se inscreve no canal e compartilha. E não esquece também de deixar teu comentário. É muito importante, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para várias pessoas. Tudo bem? Vamos para o vídeo? Você gosta de orar? Responde para mim nos comentários o quanto tempo você gasta em oração. Ou se você é uma pessoa que acredita que oração é apenas mais um protocolo da vida cristã. Bem, eu tenho um testemunho curioso para contar para vocês sobre algo que aconteceu comigo. Parece um pouco simples, mas você vai entender que sim, o Senhor responde mesmo as orações mais simples. Quando a minha filha mais velha ainda tinha 4 meses de vida, o meu esposo faz plantões noturnos, ele é da área da saúde, e eu ficava a sós com ela durante a noite. E uma noite dessas eu ia dormir com ela, e eu fiz uma oração. Na época eu não gostava de orar, eu acreditava de fato que a oração só era mais um protocolo da vida cristã. Eu me ajoelhei, ela estava dormindo já, eu me ajoelhei aos pés da cama e a minha oração foi simples: Senhor, me dá uma boa noite de sono, acampa teus santos anjos ao nosso redor, em nome de Jesus, amém. E aí eu fui dormir, deitei. Só que antes de deitar, veio um pensamento: será mesmo que Deus escuta essa oração tão simples? Senhor, acampa teus santos anjos ao meu redor, em nome de Jesus, amém. E aí eu balancei a cabeça: acho que não. E eu dormi. Durante o sono, eu tive um sonho. Irmãos, creiam, para mim não foi um sonho apenas, mas uma resposta de oração. Eu sonhei que estava nessa casa. E dentro dessa casa eu tinha uma batalha espiritual com uma pessoa conhecida. E no meu sonho havia essa batalha espiritual. E através de um ato, aquele espírito maligno saía dessa pessoa, essa pessoa caía desmaiada. E eu escutava então muitos aplausos. E eu ficava assustada, como assim? Eu estava sozinha. Só eu e meu esposo e essa pessoa que tinha sido possuída pelo mal. E aí haviam vários aplausos dentro de casa. E quando eu olhava para o corredor da minha casa, estava repleta, havia uma claridade imensa, estava repleta de anjos. E eu ficava com medo daquela situação sobrenatural, e eu dizia para um deles: cadê minha filha? Eu preciso ver minha filha, onde está minha filha? E um deles disse para mim, eu não conseguia ver o rosto porque ele era brilhante demais, e ele disse para mim: por que te preocupas, mulher? Acaso não pediu ao Senhor que acampe teus santos anjos ao redor de vocês? Se acalma, a tua filha dorme no colo do anjo dela. E aí então eu chegava na sala e via minha filha, o bebê de 4 meses, adormecida no colo do seu anjo, porque eu também não vi o rosto. E assim o sonho acabou. Eu creio que no mundo espiritual não há coincidências. E eu acredito firmemente que aquele sonho foi um sonho revelador. O Senhor estava ali se revelando como quem escuta uma oração, ainda que simples, ainda que sem pretensão. Ele escuta pequenas orações. E a partir dali eu comecei a ter mais respeito à questão da oração. Porque se o Senhor ouve uma pequena oração sem intenção, quanto mais uma oração intencional. E hoje eu vou falar de 10 benefícios importantes da oração. A oração, queridos, ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Ela é uma chave, ela é um divisor de águas na vida cristã. Eu falo aqui com pessoas que são cristãs, que já aceitaram Jesus,
mas muitas das vezes não têm a prática da oração. E falo também com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e não sabem quais são os benefícios que uma oração pode trazer para a sua vida. E meu primeiro grande benefício é que a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. Eu sempre, quando eu falo sobre relacionamento com Deus, eu sempre cito o meu relacionamento com meu esposo, meu relacionamento com meus filhos. Quando nós temos um relacionamento íntimo, sincero com alguém, nós conhecemos o seu modo de falar, nós conhecemos o seu modo de andar. Nós reconhecemos quando essa pessoa está se aproximando até pela sombra. Por quê? Porque temos um relacionamento com essa pessoa. Eu sei quando, por exemplo, meus filhos estão tristes, quando estão chateados, quando estão aborrecidos. Eu sei quem está chegando pelo andar, pela forma de andar, porque eu tenho um relacionamento com essa pessoa. A oração, ela vai ajudar você a ter um relacionamento com o Senhor. A prática da oração faz com que você, à medida que você começa a orar e torna isso um hábito na sua vida, você começa a reconhecer a voz do Senhor, porque agora você começa a ter um relacionamento com Ele. É impossível você conhecer alguém sem conversar com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Ele fala conosco verbalmente através da sua palavra e fala conosco através de menções no nosso pensamento, sensações. Podemos aguçar nossos ouvidos ao Senhor. E a oração, ela desenvolve esse relacionamento, porque nós vamos passar a conversar com o Senhor diariamente, passar momentos de qualidade com Deus. E o benefício número 2 diz que a oração ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. É verdade. Eu lembro que quando eu comecei a prática da oração, eu passava 1 minuto, não tinha mais palavras. Eu ficava pensando, o que é que eu vou falar agora? Acabou as palavras. Mas com o passar do tempo, é que eu continuei orando, falando com o Senhor, esse 1 minuto se transformou em 2 minutos. E depois em 3 minutos, 4 minutos, 5. Agora, quando eu oro, eu tenho que colocar ali um despertador se eu tiver algum compromisso, porque a gente perde sim a noção do tempo. É como conversar com um amigo. Você já conversou com um amigo e a conversa estava tão boa, tão gostosa, que você nem viu o tempo passar? A oração com Deus é assim. E esse relacionamento, ele faz com que você comece a conhecê-lo, conhecer o seu amor. Eu gosto de um testemunho que eu sempre escuto, né? Esse testemunho, ele ocorreu milhares de vezes, pregações afora, porque foi um testemunho real de uma palestrante em que ela tinha uma conferência para realizar e ela tinha acabado de sair do aeroporto, acabado de chegar, descer do avião. E ela estava com muita fome, mas ela havia se atrasado para essa conferência. Não daria tempo dela fazer um lanche, comer, né, devidamente. E ela orou a Deus, ela disse, Senhor, como eu gostaria de comer o meu biscoito de chocolate. Ela tinha um biscoito de chocolate favorito. E aí ela só pensou, só desejou ao Senhor, só pensou ao Senhor. E aí ela se arrumou rápido, foi para a conferência. E ao chegar na conferência, uma senhora foi até ela e tirou da bolsa o biscoito de chocolate preferido da irmã que ia pregar. É como se o Senhor deu um mimo para ela. Ele ouve teu pensamento, Ele sonda nosso coração. Ele sabe exatamente do que gostamos, Ele sabe exatamente do que queremos. E como um pai mima um filho, o Senhor nos mima. E a oração, quando você tem o hábito de orar, essa oração ela ajuda você a entender essa natureza de amor de Deus.
Amor a Deus não é aquele ser inacessível em que você precisa estar sempre somente de joelhos em oração, obedecendo a um protocolo, porque senão ele não vai te escutar. Não é assim. Deus escuta seu pensamento, Deus escuta aquela oração, sabe? Enquanto você está lavando uma louça e ali você eleva teu pensamento ao Senhor. Coloca sobre ele algum fardo, algum aborrecimento e logo depois você já sente uma paz, você já percebe que o clima mudou. É a natureza de amor do Senhor te envolvendo, transformando o ambiente, transformando aquele momento que estava confuso. Ele começa a clarear a nossa mente. O Senhor nos mima. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de amor. E nós só vamos entender essa natureza de amor se nós tivermos a prática da oração. Dica número 3. A oração nos dá respostas. Eu já perdi a conta de quantas vezes o Senhor me respondeu em oração. Em quantas vezes eu fui a Deus em oração confusa com alguma situação. Aqui mesmo para essa casa onde eu estou, foram dias orando. Eu tinha medo de me arrepender de vir para cá. Eu tinha medo. Eu não moro em casa própria, eu moro de aluguel ainda. E eu tinha que decidir rápido em sair da casa que eu estava e vir para cá, porque essa casa aqui a localidade onde ela está aluga rápido, então é difícil encontrar casas boas para morar aqui por perto. E eu tive que recorrer ao Senhor, estava preocupada, Senhor, será que eu devo ir para lá? Será que eu não vou me arrepender de ir? E eu fiquei ali naquela confusão. Senhor, se for para dar certo, faz com que as coisas aconteçam. E queridos, eu até voltei atrás, olha só, eu quis ser mais rápida. E aí tentei voltar atrás, mas o Senhor é maravilhoso, Ele nos dá a resposta. Deu tudo certo, meu esposo alugou a casa e hoje já tem sido uma bênção morar aqui. A casa é mais próxima da igreja, aqui é um lugar muito tranquilo, um lugar onde a gente tem mais assim, a natureza perto da gente. Deus, Ele preparou um lugar bom para nós. E foi uma resposta de oração. Eu realmente estava com dúvida. E várias outras bênçãos que eu consegui através de oração, respostas do Senhor, imediatas e não imediatas. Então, creiam, a oração, ela nos dá a resposta. Mas o importante é que você não só fale, porque a oração, ela é como um diálogo. A gente começa a conversar com o Senhor e muitas das vezes quando nós oramos a gente fala e não deixa nem o espaço e só fala e não fica em nem um minuto em silêncio. Muitas das vezes a gente fala tanto, acabou em nome de Jesus, amém, já se levanta, já vai fazer outra coisa, você não dá um espaço para o Senhor falar. E eu creio que esse é o segredo da oração. É que você, quando estiver conversando com o Senhor, converse, agradeça a Ele, coloque sobre Ele as suas lutas, os seus fardos, conte as suas bênçãos, agradeça, peça perdão, mas principalmente também dê um espaço para o Senhor falar. Ele vai trazer na tua mente uma ministração da palavra, um hino, um versículo bíblico. Essa é a forma dele falar. Ele vai falar com você de uma forma clara. Quantas vezes hoje em dia eu já percebo que ele faz isso. Antigamente eu só falava, não esperava o Senhor falar. E eu queria ouvi-lo. Só que quando eu entendi que ele também precisa do tempo dele para conversar conosco, eu comecei a entender e a reconhecer a voz dele. Deus, ele fala assim com a gente. Você pede para ele uma orientação, uma clareza de algo, dá um silêncio, ele vai trazer ao teu pensamento algum versículo, algum louvor, alguma ministração, um pensamento.
A oração nos dá resposta. Tenham ouvidos aguçados para ouvir. Dica número 4. A oração ajuda você a encontrar direção em sua vida. Você está se sentindo perdida? Você está se sentindo em meio a um caos? Você está se perguntando o que vai fazer daqui para frente? Eu oriento você a orar. Ore pedindo a Deus direcionamento. Ore pedindo a Deus a melhor decisão a ser tomada. Eu não sei o que você está passando agora nesse momento. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Eu não sei qual é o problema que você tem e precisa resolver. Mas eu te garanto que se você orar a Deus, recorrer ao Senhor em oração, Ele vai te dar alívio e Ele vai te dar uma orientação. Tenha um ouvido aguçado, coração contrito a Ele, você vai receber clareza. A oração lhe dá forças para evitar a tentação. A palavra de Deus diz que não há tentação que não tenhamos escape. O Senhor não nos dará uma tentação que não possamos resistir. Mas para nós estarmos com o espírito pronto e fortalecer a carne, porque a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar em oração. Na oração que o Senhor nos ensinou, Ele diz, livrai-nos das tentações, livrai-nos do mal. Nos dá forças para resistir à tentação. Porque a tentação, para ela ser resistida, nós precisamos estar em oração. Você precisa alimentar aquilo que é do Senhor. É o que eu sempre falo para os meus filhos. Você quer vencer uma tentação? Se enche do Senhor. Coloque na sua mente coisas do céu, coisas do Senhor. Ore pedindo a Deus forças para evitar a tentação. A tentação vem. O inimigo sabe exatamente qual é o ponto que nos atinge. Ele sabe exatamente aquilo que nos dá fraqueza, aquilo que a nossa carne quer. Ele vai tentar. Mas se nós nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. A palavra de Deus nos diz isso. Mas para que você possa se submeter a Deus, você precisa orar. Ultimamente, eu tenho percebido que a oração, mesmo dentro da igreja, mesmo entre aqueles em que deveriam orar sempre, tem sido um fardo, tem sido algo descartável. As pessoas não entendem que para você ser forte, você precisa orar, porque a oração é a nossa respiração. A oração é a chave que abre a porta do céu. Sim, meus queridos, a oração é a chave que abre a porta do céu. Porque é a oração que nos evita a tentação, ela nos dá um direcionamento, ela nos aproxima do Senhor, ela nos dá a resposta. Dica número 6, a oração alinha a sua vontade com a de Deus. Quantas vezes nós, como seres falhos, a gente tenta fazer as coisas da nossa forma? Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Achamos que orar é um fardo e muitas das vezes não recorremos ao Senhor em oração para resolver um problema, tomar uma decisão, mudar nossa maneira de ser. Então, queremos fazer tudo do nosso jeito. E aí, o que acontece? Tudo dá errado, as coisas não dão certo. Mas eu quero te dizer que a oração, ela alinha a sua vontade com a vontade de Deus. À medida que você começa a orar e torna isso um hábito e tem prazer na oração, não há como a sua vontade não se alinhar com a vontade de Deus. Porque a oração, ela nos aproxima do Pai, ela nos mostra o amor dele, ela transforma o nosso caráter. E nós passamos a ter vontade de estar de acordo com o que o Senhor quer para a nossa vida. A oração, ela tem esse poder de fazer com que nós nos alinhemos à vontade do Senhor.
Porque nós queremos fazer aquilo que o agrada. Nós sabemos que nascemos para um propósito. Nós agora queremos entender como devemos agir para aplicar esse propósito em nossas vidas. E somente através da oração conseguimos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. A dica número 7. A oração e o jejum frequentes pode ajudá-lo a aceitar a vontade de Deus. Eu também já fui muito resistente à prática do jejum. Eu pensei que eu não fosse conseguir vencer a carne, passar um tempo sem comer e estar em oração. Eram duas coisas em que eu tinha muita resistência. Mas eu percebi que a cada dia que eu jejuava, a minha carne enfraquecia, as minhas vontades ficavam menores e a minha vontade de buscar ao Senhor aumentava. À medida em que eu alinhava o jejum e a oração, eu percebia que era mais fácil entender o que o Senhor queria e era muito mais fácil aceitar a vontade dele. Quando lemos a palavra de Deus e vemos que ser cristão requer renúncias, quando não temos a prática da oração, não temos a prática do jejum, fica mais difícil. As coisas do Senhor se tornam fardos, pesados. Ir à igreja se torna um fardo. Orar é difícil. Renunciar roupas conforme orientações mundanas, renunciar essas roupas é difícil. Você se relacionar com alguém que não é da mesma fé é difícil, porque a vida cristã ela é cheia de renúncias. O mundo tem uma porta larga, aberta, fácil de entrar. O mundo, a vida cristã, o caminho que nos leva ao céu, a porta não é bem estreita, porque precisamos ter uma vida que vai de contramão com o mundo. Mas somente com oração e jejum nós tendemos a renunciar de bom grado. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que agrada-te do Senhor? Se alegra nele. As coisas para o Senhor não tem que ser feitas com fardo. O Senhor não quer no céu escravos. Pessoas que estão do lado do Senhor porque têm medo do inimigo, pessoas que estão do lado do Senhor porque sabem que Ele faz milagres, ou pessoas que estão do lado do Senhor porque sabem que podem receber bênçãos. Deus não quer essas pessoas no céu. Ele quer pessoas que o amem, porque essas outras coisas serão acrescentadas. A palavra diz: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se alegra nele. A oração não tem que ser um fardo, porque afinal de contas você vai conversar com o Pai. Outro dia eu li um texto que eu achei muito interessante. E isso me deu um estalo também. Nesse texto dizia que o Senhor, uma senhora começava a orar a Deus e ela sempre estava ali reclamando: Senhor, eu estou passando por muita luta. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou com uma dor na perna. Senhor, eu estou com problemas financeiros. Senhor, o meu casamento está ruim. E eram só problemas que ela trazia, né, em oração. Ela mal contava uma bênção, nunca sorria com o Senhor. E um dia o Senhor falou com ela. Ele disse: por que você vem? Não, você gostaria que um amigo seu chegasse com você e contasse só coisas ruins? Só desgraça? Só coisa triste? E ela disse: não. Ele falou: eu também não gosto. Por que você nunca conta uma bênção? Por que você nunca sorri comigo? Deus é um Deus de bom humor. E quando eu li esse texto, uma ilustração, eu fiquei pensativa. Se realmente, toda vez que nós vamos falar com Deus, nós nunca sorrimos, nós nunca contamos algo engraçado para Ele, nunca dizemos: Senhor, o Senhor lembra daquela vez que eu caí e que todo mundo sorriu? Nossa, como foi engraçado depois. Então Deus, Ele é um Deus de bom humor. Só que nós só vamos reconhecer isso, nós só vamos aprender a lidar com o Senhor e reconhecer sua voz quando de fato nós orarmos a Ele. E quando nós tivermos essa prática de oração interligada com o jejum, o nosso espírito estará conectado com o Senhor. E nós vamos aceitar a vontade dEle, porque para nós
Vai ser um prazer fazer a vontade dele. Renunciar vai ficar fácil. Então você que não ora ainda, comece hoje. Comece agora. Larga o que você está fazendo. Deixe a casa um pouquinho de lado. Deixe o teu trabalho onde você estiver. Olha, eu vou no banheiro e faça uma oração. Converse com o Pai. Diga, se você não gosta de orar, peça a Ele. Senhor, eu quero aprender a orar. Eu quero gostar de orar. Ajude-me a gostar de orar. Ajude-me a te amar. Ajude a te conhecer. Ajude a reconhecer tua voz. E você vai ver a mudança que o Senhor fará na sua vida. A dica número 8 nos fala que a oração pode realizar milagres. Sim, queridos, a oração pode realizar milagres. E ela realiza milagres todos os dias. Meu filho, certa vez, já esteve na UTI. Minha filha também já esteve muito doente. E outra vez, que eu creio que foi um dos milagres que o Senhor também já realizou na minha vida, que eu sempre me recordo, é que certa vez eu estava numa praia aqui do norte, eu sou paraense, moro na região metropolitana de Belém, e nós fomos viajar, nós estávamos numa praia, aqui nós temos praia de água doce, e nós estávamos em uma praia aqui, na região metropolitana de Belém. Eu era pequena, e veio uma onda ao meu encontro, eu estava com ela ainda pequena, deveria ter 1 ano, eu estava com ela no colo e veio uma onda muito forte e tirou ela dos meus braços. E por alguns segundos cruciais, a única coisa que eu lembrei foi dizer: Senhor, salva minha filha. E o Senhor falou para mim: abre os braços. E eu mergulhei com os braços abertos e eu peguei a minha filha pelo biquíni. Minha filha já tinha engolido água, minha filha estava se afogando. Foram segundos. E a única coisa que eu lembrei foi de clamar ao Senhor. Não foi sorte, na vida cristã não há sorte. A nossa vida, ela é cheia de milagres. Só o fato de nós nos acordarmos pela manhã com uma nova oportunidade de vida, isso já é um milagre. Deus devolveu minha filha naquele dia quando eu pedi a Ele por socorro. E o Senhor, mais do que ninguém, sabe quando o socorro deve ser imediato. Ele me socorreu imediatamente, trazendo minha filha de volta aos meus braços. Hoje ela tem 15 anos. E eu louvo ao Senhor porque nossa vida é cheia de milagres. A nossa vida é um milagre diário. Quando nós percebemos o Senhor nos detalhes, quando percebemos que, às vezes, aquela provisão está acabando e você não vê saída, o Senhor vem e traz um milagre na tua mesa, um milagre na tua casa, um milagre no casamento. O Senhor já fez tantos milagres, foram tantas orações que o Senhor realizou milagres na minha vida. E Ele vai resolver na tua vida também. Se está precisando de um milagre, ore ao Senhor, busque a Ele na oração. O Senhor é um Deus de milagres. Ele restaura casamentos, Ele restaura vidas, Ele muda laudo, Ele ressuscita mortos. Ore ao Senhor. O Senhor está dizendo para alguém que está ouvindo agora, que já perdeu as esperanças, está passando por situações de drogas na família, doenças incuráveis, problemas no casamento. O Senhor está falando agora para você: ore, fale comigo, peça. Vamos construir um relacionamento. Eu tenho muito mais do que te dar, eu tenho mais do que milagres para te dar. Eu tenho uma vida eterna. O Senhor fala isso para ti agora. A dica número 9 fala que a oração convida o Espírito Santo a estar presente na sua vida. O Espírito Santo. O Espírito Santo, que é aquele que sopra a vida, o Consolador. Ore a Deus, o Senhor deixou um Consolador, nosso Jesus Cristo. Quando ressuscitou e foi ao céu, Ele deixou um Consolador, Ele deixou o Espírito Santo. Está passando por algum luto, algum problema na sua família em que te dá tristeza. A oração, ela convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. O Espírito Santo que vai te consolar,
que vai te convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo, que é o rio de águas vivas que corre dentro de nós, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um gentleman. Se você deixar, ele entra. O Senhor Jesus te dá o Consolador, o Espírito Santo. E você vai ver o renovo na sua vida. Algo diferente vai acontecer. O Espírito Santo vai te dar poder de cura. A oração ajuda você a se tornar mais semelhante a Jesus. Eu digo por mim, eu era uma pessoa briguenta, eu era uma pessoa que tinha um pavio muito curto, ficava chateada rapidamente, mudava de humor muito rápido. Quando a gente começa a ter uma vida de oração, esse relacionamento com o Senhor, Ele muda, Ele nos torna mais semelhantes com Ele, mais mansos, mais pacientes, mais alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor. Em Mateus 6,6, que é o versículo de hoje, o versículo que eu separei hoje para nós meditarmos, que fala sobre a oração, que nos leva mais próximo a Ele, que nos dá um relacionamento sincero com o Senhor, diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, porque quando você tem um relacionamento com alguém, com seu esposo, Jesus compara ao relacionamento de Deus de Cristo com a igreja como um casamento. Quando nós vamos nos relacionar intimamente com o nosso marido, nós vamos para um quarto, fechamos a porta e temos ali um relacionamento íntimo com o marido. E o Senhor nada mais quer que isso, que nós tenhamos segredo com Ele. Que a gente entre num quarto, feche a porta e fale com Ele. Aquele momento que Ele vai te esperar. Fale comigo. Coloque sobre meus ombros toda a tua amargura, toda a tua dor, todo o teu fardo. Mas conta também as bênçãos. Ele sabe todas as coisas. Você deve estar se perguntando, mas o Senhor sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir tua versão. Porque é um prazer para Ele ouvir tua voz. Ele deseja ardentemente um relacionamento sincero contigo. Quando eu pedi ao Senhor direcionamento, Pai, o que eu devo falar? Ele diz: fala da oração. Diz para os meus filhos que eles precisam orar. Diz para os meus filhos que eu quero um relacionamento com eles. Jesus está voltando, o tempo é mau, o fim está próximo. Mas se você não conhecer a voz do seu pastor, a voz do bom pastor, se você não reconhecê-lo e se ele não te reconhecer, como você vai herdar a vida eterna? Não ore ao Senhor só quando está precisando, não ore ao Senhor só quando tudo está bem. Não trate Ele como um bichinho de pelúcia ou um bichinho lá doméstico. Se você vai lá, faz um carinho e pronto. Não, dê atenção a Jesus, fale com Ele, crie um relacionamento sincero com Ele através da oração. E você vai ver a transformação que o Senhor vai fazer na sua mente e no seu coração. A tua vida vai mudar em nome de Jesus. E eu declaro agora que a sua vida de oração vai mudar. Você se tornará alguém de oração. Não porque você é melhor que os outros, mas porque você quer conhecer o Pai. Você quer ter relacionamento com Ele. Você quer ouvir a sua voz. Você quer ser feliz com Ele. Você quer ser semelhante a Jesus. Você quer que corra dentro de você rios de águas vivas. E eu declaro hoje, em nome de Jesus, que você terá uma vida de oração transformada. Eu tenho experiências, com outro vídeo eu vou contar aqui, quando o Senhor me acorda às 3 horas da manhã para orar. Ele sempre faz isso. E é maravilhoso, porque você já reconhece que é o seu noivo.
o bom pastor, Jesus, que está te convidando a ter um relacionamento com Ele. Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir tua voz. E agora eu quero orar com você, para que você seja renovado. Ore, reconheça Jesus como seu Salvador e seja testemunho vivo da transformação que Ele pode fazer na tua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse lindo instrumento que o Senhor nos deu para nos aproximarmos de Ti. Que a oração não seja uma oração de protocolos, cheia de formalidade, mas que seja, Senhor, um momento íntimo, único e sincero contigo. Nos ajuda a orar, nos ajuda a gostar de orar, nos ajuda a Te amar. Quando nós te amamos, tudo tem um novo sentido. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, nossas preocupações, nossos problemas. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, as doenças incuráveis, os laudos médicos, Senhor. Colocamos em Tuas mãos aquilo que o homem diz que é impossível, Senhor, mas na Tua mão é possível, Pai. Pai, que a nossa oração seja transformadora e que possamos ser transformados, ó Pai. Nos ajuda a nos relacionarmos contigo de forma íntima e sincera. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de salvação. Nós queremos reconhecer a Tua voz. Aguce nossos ouvidos, renove nossas mentes, transforma nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.